aqui está da vocês a devoção de hoje do In Touch Ministries. A leitura das escrituras de hoje vem de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 14 a 30. P. Então, sobre Jahaziel, filho de Zacarias, filho de Benaiá, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e ele disse: Ouçam, todo o Judá, e vocês habitantes de Jerusalém, e tu, rei Jeosafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem se desesperem por causa desta grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que eles sobem pelo penhasco de Ziz, e vocês os encontrarão no final do riacho, antes do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Posicionem-se, fiquem parados e vejam a salvação do Senhor com vocês, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se desesperem. Amanhã saiam contra eles, pois o Senhor estará com vocês. E Jeosafá inclinou a cabeça com o rosto voltado para o chão. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém se prostraram diante do Senhor, adorando o Senhor. E os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel com uma voz alta no alto. P. E eles se levantaram cedo pela manhã e partiram para o deserto de Tecoa. E enquanto eles partiam, Jeosafá ficou de pé e disse: Ouçam-me, ó Judá, e vocês habitantes de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus, assim serão estabelecidos. Creiam nos seus profetas, assim prosperarão. E quando ele consultou o povo, designou cantores para o Senhor, e que louvassem a beleza da santidade, enquanto saíam diante do exército, e para dizer: Louvem o Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. P. E quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e Monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Pois os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do Monte Seir, para os matar e destruir completamente. E quando acabaram com os habitantes de Seir, cada um ajudou a destruir o outro. E quando Judá chegou à torre de vigia no deserto, olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos caídos na terra, e ninguém escapou. E quando Jeosafá e seu povo vieram para tomar o despojo deles, encontraram entre eles em abundância tanto riquezas com os corpos mortos e joias preciosas que tiraram para si mesmos mais do que podiam levar, e passaram 3 dias recolhendo o despojo, era tanto. P. E no 4º dia se reuniram no vale de Beraca, pois ali abençoaram o Senhor. Portanto, o nome do mesmo lugar foi chamado o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então eles retornaram, cada homem de Judá e Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, para voltar a Jerusalém com alegria, pois o Senhor os fez se alegrar sobre seus inimigos, e eles vieram a Jerusalém com saltérios e harpas e trombetas para a casa do Senhor. E o temor de Deus estava sobre todos os reinos daqueles países, quando ouviram que o Senhor lutou contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Jeosafá estava tranquilo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. Quando os problemas se aproximaram, Josafá voltou sua atenção para Deus e proclamou um jejum em todo o Judá, 2 Crônicas 23. Pessoas vieram de todos os lugares para apoiar seu rei em oração. O corpo de Cristo depende da cooperação. Uma das coisas mais sábias que podemos fazer em meio às dificuldades é buscar a ajuda daqueles que são fiéis na oração. Josafá entendia isso. Embora fosse um rei, ele reconheceu suas limitações e buscou a intervenção divina por meio da oração. Quando o povo de Judá orou, Deus providenciou uma solução por meio de um profeta confiável. Josafá foi humilde o suficiente para ouvir e sábio o suficiente para seguir as diretrizes do Senhor. Como resultado, o povo foi salvo.
Os exércitos que avançavam se voltaram uns contra os outros e se destruíram completamente, enquanto as forças de Judá não sofreram nenhuma baixa. Porque seu humilde rei ouviu, eles puderam testemunhar a vitória sobrenatural que Deus proveu. Precisamos sintonizar nossos ouvidos à voz de Deus para ouvi-lo. Às vezes, ele pode falar por meio de pessoas que normalmente não escolheríamos seguir. Ele pode até dizer coisas que não esperamos ouvir. Mas o Senhor nos dará soluções para nossos problemas se estivermos dispostos a levá-los a Ele.